Olá, caímos todos aqui. Não deixa eu cair, gente. O meu computador, eu acho que eu chutei aqui o nosso a tomada. E nisso que eu chutei a tomada, ele ficou sem bateria. Quando eu liguei no café, gente, acabou lá. Então vamos lá, porque tem uma transmissão aqui ao vivo rolando. Deixa eu ver se está funcionando. Se está funcionando no YouTube. E a gente vai continuar de onde a gente parou. Tecnológicas, coisas tecnológicas. Então, bem-vindos todos. Quem eu não dei bom dia, algumas pessoas eu já tinha dado bom dia. Eu tô só vendo aqui se as pessoas entraram no outro. Ah, estão começando a entrar. Porque a gente já tinha ligado aqui. E vocês estão me vendo duas vezes. É muita Fátima para um sábado só, né? Carlinha, bom dia. Aline. Olá. Rosiana, Patrícia. Como vocês estão aí? Bom, quem é meu aluno já sabe que a internet, eu sempre faço alguma coisa com as tecnologias. É uma coisa pessoal minha, sabe? Eu sempre faço alguma coisa, é, sempre consigo alguma coisa inédita no computador. Essa foi mais uma delas, mas os alunos já até riem. Eles falam que eu deveria constelar esse assunto. Aliás, quem quiser aí se formar com a gente e me constelar nesse assunto, eu vou agradecer, porque, como eu digo, depois que as pessoas se formam, viram colegas. A gente tem aqui a Carla, que é colega de trabalho agora, a Simone, que está aqui, a Karina. Karina tem uma ótima notícia. Karina, eu posso contar aqui essa notícia? Deixa, a Karina tem uma novidade na vida dela. Ela entrou na formação e hoje ela acordou comigo 7h45 da manhã e ela me deu uma notícia. Bom, se você quiser, Karina, puder dar, você escreve aqui no chat para a gente saber. É muito bacana quando a gente vê os alunos crescerem e tudo que muda, tudo que vai acontecendo assim, ó, pouquinho, 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 quando vê, é uma revolução na vida, é isso que traz a constelação. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a muita gente, porque a gente não entende por que acontece dessa forma. Então, a gente vai falar sobre a injustiça e culpa. E se a gente for olhar, o que a gente aprendeu aí na constelação familiar? O que a gente olhou? O que é isso da gente ir lá atrás num parente, numa mãe, num pai, querer consertar na frente? Isso não é muito doido? Eu tô na minha vida, mas ao mesmo tempo eu vou andando, seguindo por ela, e alguma coisa em mim vai ajudar lá atrás, vai resolver lá atrás. Alguma coisa muito forte, alguma coisa tão forte, mas tão forte que é como se eu fosse levado, é como se eu fosse carregado, como se eu fosse obrigado. Às vezes parece até injusto. Poxa, eu estou na minha vida, Fátima, eu estou andando aqui, e aí eu vou olhar para a constelação familiar e o que eu vejo? Que eu estou honrando a minha mãe, o meu pai, um bisavô, um tataravô, mas eu sequer os conheço. Eu nunca vi essa pessoa. Uma vez ouvi uma tia falar de alguém. E dá até um nó na garganta de algumas pessoas, outras pessoas começam a ficar com uma sensação estranha, né? Como é possível isso? Como eu posso fazer isso? Isso tem muito a ver com uma consciência que a gente chama de consciência arcaica. Ou seja, é como se a gente não fosse independente, não é isso? É como, poxa, Fátima, eu achei que eu fosse independente, que eu ia seguir minha vida, e aí eu deparo com esses emaranhamentos. Como? Bom, parece que independente que a gente seja livre ou não em nossas ações, né, tudo que a gente faz, a nossa responsabilidade e as circunstâncias em que isso é dado, pouco importa para a alma, pouco importa para a alma familiar. É como se ela pegasse a serviço aquela pessoa que está distraída ali de quê? Consciência. Aquela pessoa que está distraída da conexão com o corpo dela. Por quê? Porque aqui a gente fala algumas coisas muito bacanas para as pessoas. A gente ensina elas a perceberem o próprio corpo, onde elas estão olhando, o que está acontecendo com ela. Então, quando ela começa a ter essa consciência, ela começa a ver, opa, peraí, minha garganta aqui
Deu um nó. E o que a gente quer fazer, né? Quer tirar isso fora. O que a gente quer fazer com um problema nosso? Quer tirar. O que a gente quer fazer com uma dificuldade? Quer tirar. E onde a gente cresce mais? Quando a gente vai no caminho daquela dificuldade. Lembra no momento em que foi difícil para você? O momento em que você teve uma questão na sua vida e, de repente, alguma coisa aconteceu com você. De repente, alguma coisa passou ali nessa dificuldade, você passou a decidir por ela, você passou a crescer por ela, você passou a buscar uma solução. E normalmente isso só acontece quando, gente? Quando que isso acontece? Quando a gente está muito cansado. Quando a gente fala assim, não, agora eu vou resolver. Qual é a maioria das... O que a maioria das vezes a gente faz, assim? No geral, né? Nem todo mundo. No geral, a gente vai pegar e vai seguir no caminho. E aí depois vai resolver de uma determinada forma pra gente, mas depois ela repete. Aí depois resolve de uma determinada forma pra gente e repete. E a gente começa a ficar um pouco perdido. Começa a ficar um pouco perdido. Como assim, Fátima? Ficar perdido? Por quê? Porque a gente achou que resolveu lá atrás, mas de fato não resolveu. Então parece que tem uma coisa mais profunda, escondida aí atrás. E quando a gente olha para isso, quando a gente de fato quer resolver, o que a gente faz? A gente faz tudo, gente. Quando a gente quer resolver, pensa, sabe o que você fez na sua casa já uma vez? Tava lá um negócio incomodando, o guarda-roupa lá meio cheio de coisa. Teve um dia que você acordou virado aí no samurai, né? Você acordou com a macaca, como dizem por aí, resolveu. Você falou, vou resolver isso de qualquer jeito. E aí você pagou o preço que foi, você procurou o profissional que foi, você arrumou o que foi, você pegou o guarda-roupa, não quero, não. Ai, aí na hora daquela roupinha que tá lá há 15 anos, que você não usa há 14, você pegou, não sei se você é assim, mas tem muita gente que pode ser que seja assim. Então, nesse dia, o que você fez? Você simplesmente decidiu. Então, acontece muito isso no nosso crescimento. E aí, nessa hora, a gente procura a constelação familiar também. Por quê? Porque a gente também começa a trazer para a gente uma força de decisão que ela começa assim, eu estou disposto a pagar esse preço. Se tem uma pessoa que me ajuda a resolver isso, eu vou resolver. Se tem um lugar, uma forma, eu vou resolver. Então, nesse dia, a gente ganha força. Mas o que a gente nunca vai compreender é que mesmo que a gente faça algo sem saber, ou seja, inocente daquilo, às vezes o nosso sistema vai procurar uma forma de compensar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certo dia eu atendi um rapaz que estava num relacionamento e a menina estava com muitas dificuldades de olhar na direção dele no lado sexual, mesmo amando. Ela não sentia ali aquela vontade. Quando nós fomos olhar, esse rapaz já tinha tido muitas relações com outras mulheres, mas ele não reconhecia a importância delas, porque ali naquele momento, na hora da relação sexual, eles conseguiam ali, na hora da relação sexual, eles conseguiam ali estar juntos. Mesmo ele estando com ela uma noite só. Então foi aí que essa menina, aos poucos, procurou compensar no sistema algumas coisas importantes, algumas coisas que diziam muito a respeito dessa relação que ele tinha tido com essas pessoas que ele não estava mais junto. Ou seja, ali, naquela hora, ele conseguiu compensar através da inocência. Ele conseguiu, na relação dele, compensar o pertencimento dessas mulheres com a qual ele não incluía. Por quê? As mulheres que estavam com ele simplesmente estavam com ele, mesmo que fosse para esse prazer sexual. E ele não reconhecia elas como parte de relacionamentos para ele. Então, inconscientemente, ele procura uma mulher que mais tarde vai honrar essas mulheres, evitando a sexualidade com ele e não sabendo por quê. Amando esse homem, mas parada ali.
E aí, quando a gente foi olhar para isso, ele falou, mas isso é uma vingança. Eu falei, não pode ser uma vingança. Uma vingança é quando eu quero permanecer onde? Na inocência. Eu não dou lugar a essas mulheres. E elas se vingam de mim. Olha que coitadinho, né? Mas aí eu passo o quê? A dar lugar a essas mulheres. E quando elas têm um lugar no meu coração, o que acontece comigo? A minha mulher volta para mim. Volta a olhar para mim sexualmente. Mas qual é o primeiro passo, muitas vezes? É a inocência. Então, eu não reconheço, acho que elas inconscientemente, todas essas mulheres se juntaram contra mim. Não. Essa é a forma que eu saio puro. E eu saio puro, eu me afasto disso, e elas continuam ali atrás de mim. Agora, quando eu dou um lugar para cada uma delas, abaixo a minha cabeça. Vocês fazem parte e eu neguei vocês. Todas parecem que ficam até mais calminhas, né? Quando a gente pensa assim, imagina a situação, parece que na hora que a pessoa... Imagina uma situação dessa. Quando você olha para todas essas mulheres excluídas, e aí finalmente esse homem se vira para ela, até você consegue perceber um alívio delas. Umas ainda vão estar meio chateadas, outras já vão estar mais tranquilas, mas ali começa uma reconciliação. E a nossa tendência é achar o quê? Eu vou lá atrás no meu tio, faço algo para reparar a vida dele, para reparar o meu avô, mas eu acho que eu não tenho... Nossa, isso não tem que acontecer comigo. Por que isso está acontecendo? Onde eu estou? Estou acima ali, me colocando como inocente. Se vocês repararem, muitos inocentes se colocam acima da relação. Então, a gente precisa entender que quem comete pessoalmente uma injustiça precisa assumir a responsabilidade, precisa prestar atenção. Às vezes a gente não presta atenção no dia a dia. Às vezes, e essa injustiça, eu não estou falando de uma injustiça social. Eu não estou falando de uma injustiça com ver uma injustiça social, de repente eu estou olhando aquelas pessoas ali que estão chateadas reclamando no jornal. Não tem a ver com essas. Por quê? Porque as injustiças coletivas, elas nos arrastam, mas elas nos arrastam para a gente subir. Como assim para a gente subir? Para a gente ficar num nível maior, para a gente querer ir lá servir de defensor delas. Já viu? Quando a gente está olhando aí um jornal, uma notícia, e aí tem alguém que não tem comida lá. Aí você começa a ficar revoltado, você começa a ficar triste com o governo. Pega o Jornal da Tarde, não vê muito tempo não. Porque você vai ver o seguinte loop. Jornalista acusa governo, qualquer um, gente, sempre foi assim, não é o governo atual, sempre foi assim. Pega uns depoimentos de pessoas reclamando da vida lá e joga a culpa no governo. Aí pega uns fatos, pega uns depoimentos e joga a culpa no governo. Eu não estou dizendo que o governo não tem culpa, não é isso. Mas a gente começa a ver claramente que essa é a dinâmica jornalística. Ou seja, o governo nunca vai ganhar um elogio. Ele nunca vai estar certo, porque essa é a dinâmica. O que ele quer fazer com isso? Trazer as pessoas que estão ali como aliados da notícia jornalística contra o governo. Gente, de novo, não tenho nada contra nem a favor do governo atual e nem do governo anterior. Não é uma questão de política, é uma questão de buscar aliados. Então, você também às vezes vê isso numa outra notícia, por exemplo. Você vê uma pessoa, quando ela quer fazer uma notícia que fere algum órgão, alguém, ela vai buscar meios de fazer isso, ela vai buscar aliados ali para se juntarem contra. Então, às vezes é até difícil a gente buscar uma solução, porque não existe solução, só existe o quê?
culpa. E a culpa é dada para quem? Para esse governo. Que por mais que às vezes você vê lá, ó, fez isso, fez aquilo, aí o negócio não chegou. Aí não. Coisas do próprio sistema brasileiro. A gente pode, inclusive, falar mais sobre o sistema brasileiro. A gente já começa a ver que não existe uma solução enquanto a gente fica procurando culpados. Por quê? A gente não está procurando o quê? A solução. E a gente faz isso na nossa vida. A gente culpa tempo, culpa Deus, culpa tudo. Mas quando que a gente consegue assumir a nossa própria responsabilidade? E aí a gente começa a ficar meio doido, porque a gente fala assim, mas como eu sou responsável por eu ter, pelo meu avô ter tido esse problema com a minha avó lá em 1900 e tal? Porque eu não parei e percebi o que eu estava fazendo. Porque eu parei e não percebi qual era o caminho que eu estava seguindo. Porque eu não estava consciente, eu simplesmente deixei o chapeuzinho do emaranhamento me levar. E a gente faz isso de várias formas. A gente faz isso de muitas formas. E existem culpas e injustiças que são reparáveis. Às vezes a gente faz isso. Está no nosso dia a dia, fala com um amigo nosso, fala mal com ele, ai, nossa, desculpa, eu falei com você de uma forma meio ríspida, não tem nada a ver com você. Eu assumo a minha responsabilidade. O que eu posso fazer? Reparar isso. Não é isso que a gente faz? E a gente faz isso por quê? Porque a gente vai para a culpa, não fica na inocência. Agora, o que tem acontecido muito? Culpa, 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 sem reparação. Como que isso se dá? Agora é o pulo do gato para vocês, aquele momento esperado do nosso café para você usar na sua vida. Por que a gente vai ficando com tanta culpa? Come com culpa, vive com culpa. O que a gente faz na nossa vida que faz com que a culpa fique ali morando com a gente? A gente não nasceu com culpa. Primeira coisa é, alguém foi lá e colocou na gente. Quem? Eu quero que você comece a pensar e lembrar um momento em que você sentiu muita culpa. Que você se sentiu culpado demais. Talvez você ainda se sinta. E aí eu vou dizer duas coisas que podem ter acontecido, tá? Uma, alguém disse para você que você era culpada disso. Essa é a primeira vez. A primeira vez que a gente aprende que é culpa, alguém vai lá e diz pra gente, foi você. Dá até um... E normalmente a gente é criança. A culpa é sua. E aí a gente começa a carregar aquele sentimento pro resto da vida. Como se a gente não pudesse agir daquela forma. E cada vez que a gente age daquela forma, o que acontece com a gente? Culpa. Como a gente faz agora? Fátima, ótimo, você conta isso, eu faço o que com isso, né? Nada, né? Legal, vou ficar com essa informação, vou fazer o que, Fátima? Precisa ir no dia que isso aconteceu, com a pessoa que isso aconteceu. Isso é um movimento interrompido. E reconciliar com ela. E aí, esse é o pulo do gato. Quando que a gente vai ficar sempre com culpa? Quando a gente fizer algo e não conseguir reparar. E quando a gente pede desculpas, o nome já diz, né? Desculpa, tire a minha culpa, você, porque eu não consigo. É verdade, gente. Quando a gente pede desculpa, a gente está dizendo assim: tira você a minha culpa, porque eu não consigo. Pensa. Por isso que na constelação familiar a gente não usa o perdão. Hã? Na constelação familiar. Pode usar no Ho'oponopono, pode usar, mas a gente não usa. A gente não pega lá um filhinho representante. Tem muito aluno que chega e quero perdoar a minha mãe. Tem uns alunos aí que não chegaram nesse nível, devem estar assim, olha só, o que acontece? Aqui, estão vendo bem? Aqui. Mãe, eu perdoo você. Viram?
que acontece? Parece que ela é quem? Deus, né? Olha, você está redimida. Eu perdoo você, mamãe. Por essas coisas a gente não percebe no dia a dia, mas se uma criança vira e fala, eu estou falando filho e mãe, porque diante da mãe, todos nós somos pequenos. Vê, se você não chega perto da sua mãe, às vezes fica meio que nem criança, assim, só um pouquinho, de leve, com bico. Com a mãe. Então, a gente não faz, não tem o perdão. Tá, Fátima, o que eu faço com essa informação? Não tem perdão, então o que eu faço, Fátima? Reparar. Só que a mãe não precisa ficar reparando. Isso é uma outra história. Vou deixar isso para depois. Vou deixar aqui no cantinho. Deixar aqui no cantinho. Então, quando for com o marido, você fizer algo ruim, algo que você se sinta com culpa, você precisa reparar. Então, por que a gente come e fica com culpa? Porque a gente não repara depois. Então, eu vou lá comer uma torta de chocolate. Não, peraí, eu vou compensar esse negócio aqui que eu fiz. Agora eu vou correr 4 quilômetros aqui. Vou correr. Aí, quando você corre, o que você faz? Pelo menos eu corri. Ó, eu compenso. Você fica aliviado. O marido foi lá, você fez um negócio, estourou o cartão do marido lá. Não sei o que você fez com o marido, mas você compensa. Não, peraí, eu estourei o cartão dele, agora pelo menos eu vou ter que dar um jeito aqui, vou ter que economizar na compra. Ele vai fazer dieta, pronto, ele vai comer alface e frango, ficar fitness e eu vou gastar menos. Né? E eu também vou dar uma maneirada aqui com a luz, que eu vou cuidar de algumas coisas. Eu vou compensar nesse cartão, por exemplo. Então, a gente tem que começar a reparar a nossa culpa, para que a gente viva com menos culpa. Culpa em relação, deu até nó na garganta, Aline, dá sim. Dá. Aline, vai para esse nó. Ah, Aline, vem cá, Aline, não fica assim não. Vamos falar aqui, pode falar? Oh, meu Deus. Meu coração. Sim. Oi, Aline, bom dia. Bom dia. Deixa eu aqui, porque eu não tô te ouvindo. Peraí. Bom dia. Não tô ouvindo você, Aline. Passa pro ladinho, ver se teu microfone tá funcionando. Se eu não te ouvir, você vai fazer uma coisa comigo, tá? Aqui, peraí. Fechou. Isso quando acontece, gente, acontece com muita gente. A gente não deixa assim. Tô pedindo para você tirar. Não tô conseguindo. Bom dia. Bom dia. Eu li seu lábio, mas eu não tô te ouvindo. Então eu vou fazer o seguinte: vamos para esse nó, Ouviu? tá? Ouviu? Vamos para esse nó. Bota a mão nele. Quem tiver também com alguma coisa no corpo, coloca a mão. Vai para essa sensação aí que você acabou de sentir. Esse nó aí. Isso que veio com a gente conversando. Foi aqui? Foi nessa hora? Foi, né? Então vai para esse nó. Coloca a tua mãe aí na tua frente. Olha para ela. Não olha para mim, não. Olha para a mãe. E verifica se você quer dizer para esse nó, pro nó. Faz parte de mim. Pro nó, só pro nó. Faz parte de mim essa sensação. Olha para a mamãe. Diz para ela: mamãe, isso é meu. Isso no meu corpo é meu.
Isso tem um lugar no meu corpo. E verifica se tem mais alguém aí onde você olha para sua mãe, se você olha para mais, se você percebe mais alguém. Olha para a pessoa e diz para ela: agora eu vejo você. Você estava aí há tanto tempo e se mostrou no meu corpo. Isso. Eu sinto você no meu corpo. Deixa vir. Eu acho que agora eu vou conseguir te ouvir. Agora eu tô ouvindo, Aline. Foi um botão aqui que eu apertei na hora que eu botei o bonequinho. Fala Tá comigo. ouvindo? Agora Tá tô. ouvindo? Tô. Ah, sim. Como é que tá a garganta? Não tá mais. É isso. Foi isso, Aline. Mas, Fátima, desde ontem à noite eu estava assim, acordei hoje pela manhã, eu não sabia que ia ter a constelação, não tinha visto ainda. Aí já fui ver, já eram faltando 10 minutos. Veio no lugar certo. E aí, na hora que começou, aí foi aumentando. É isso. Sabe o que é isso? Ressonância. Ressonância. Agora, sabe o que aconteceu? Você incluiu Sim, alguém da família. A gente não sabe quem, mas está incluído, seja lá o que for. Não, às vezes não só alguém, mas o que essa pessoa passou. E às vezes a gente, ó, tá vendo? A gente vai lá num amor lindo e um pouco, às vezes, né? É um lugar onde a gente sente dor, porque a gente está olhando a dor do outro. sim. Então, gente, como é que tá? E chora, pode chorar. Pode chorar. Pode chorar, gente. É isso. Fátima, e o mais importante é que eu moro com eles, né? Assim, na verdade, eles aqui no fundo de casa e eu na frente. E eu tô quase em frente ao quarto. Mas não tá me vendo, nem me ouvindo, mas da minha mãe, entendeu? Aí veio forte isso. Eu vi que tinha mais uma, mas eu não sei quem que é. Não tem problema. Não, né? Não, olha para ela de novo. Eu só tive uma intuição, sabe, de quem que foi? É isso. Quando a Do gente meu entra no pai. campo do facilitador, a gente consegue incluir. Dá uma olhadinha para ela, vai. Diz para ela, agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Você também faz parte. E você também faz parte. E ó, pode chorar, se você sentir vontade de chorar, deixa vir, não prende não, combinado? Combinado. Pode ser que você sinta assim uma nova estabilidade. Vou falar sobre isso, tá? Vou Tá, desligar aqui, Aline, senta lá e deixa vir a emoção e libera, tá bom. tá bom? A gente não, a gente não consegue escapar. Deixa eu botar eu aqui, né? Vai ficar a Aline olhando pra Aline, ele não pode nem chorar em paz. Deixa ela quieta com as coisas dela. Esqueci aqui, fiquei conversando. A gente busca uma nova estabilidade. Isso que ela relatou, cada vez que a gente entra no campo de facilitadores, a gente pode ver se a gente ressona ou não com aquilo que é dito. E como é que a gente vê isso? No corpo. E tem explicação? A alma sabe. E esse café é para que isso, ó, quem estiver emocionando, deixa ver. Sabe por quê? Culpa é algo
que muitos de nós temos. Então, quando alguém ressona, isso aqui, por mais que seja um bate-papo, é como se fosse uma constelação. Porque eu não sei vocês, mas eu constelo falando. E os meus alunos já estão assim. Tem uma aluna que outro dia falou assim: eu fiz constelação que nem você. Eu mandei ela olhar para um lugar. Ela toda feliz, né? Porque ela começou a confiar. E aí ela entra no campo, ela consegue fazer isso. Isso que aconteceu com ela acontece com muitos de nós. Tá? Lembrando, vou deixar bem claro. A Fátima, lá no fulano é para perdoar. Tudo bem, a gente não tem nada contra. No Ho Oponopono perdoa. Tem um facilitador famoso aí que fala para perdoar os ancestrais. É como ele trabalha. A gente aqui segue Bert. Bert, ele diz que o perdão deixa a pessoa acima, né? É como se ela fosse assim: eu perdoo você. E ele diz que o perdão, ele não tem chance, porque a pessoa não tem a oportunidade de reparar. E ela se coloca acima. Então, se você lida bem, perdoa. Olha, constelação é o seguinte: se você está fazendo e está funcionando para você, ótimo. Se você fez e não gostou, deixa lá em stand-by um assunto. Talvez mais tarde você compreenda o que a constelação quer dizer com isso. E não necessariamente você vai usar. Combinado? Então, Fátima, não gostei disso, não desceu bem. Tudo bem? Eu não vou forçar você, eu não vou. Não é assim. Eu posso explicar para você o que a constelação vai dizer. Se você não compreendeu, se você não está lidando bem com isso, não tem problema. Deixa lá que talvez um dia você entenda o que isso quer dizer para a constelação, mas pode não funcionar para você. Às vezes pode ser uma roupa que fica um pouco apertada ali, incomodando. Aí ninguém quer ficar andando com roupa apertada há muito tempo, né? Só um pouco. E isso que ela mostrou é muito importante para a gente. E quem se emocionou, saiba que um pouquinho foi visto. Se foi curado ou não, a gente tem tempo. E a gente só vai ver isso no tempo. Por quê? Porque vamos lá. Imagina que a gente está com uma dor aí na alma, né? Vou pegar um outro aqui para a pessoa com uma dor aí na alma, né? No coração, uma dor que a gente não sabe de onde vem, uma dor profunda. E aí, um dia a gente consegue olhar para essa dor, ver que ela estava ali ligada a uma outra pessoa. A gente olha para essa pessoa. Aqui, peraí. A gente olha, passa a olhar para ela. Deixa eu tirar. Tá do lado do papai uma moça que eu não sei. Aí eu olho para ela aqui. Olho para ela. Aquilo vai abrir, é como se aquilo fizesse assim, é como se aquilo fosse um remédio, gente. Porque vem vindo e vai aumentando, vai espalhando, vai acolhendo, vai entrando e aí aquela dor vai passando. É como se fosse o ver, o olhar, o admitir, é como se aquilo fosse um bálsamo. Que você vai passando e na hora você sente aquilo mais forte, daqui a pouco aquilo alivia. É bem assim o processo que eu passo, pode ser que outras pessoas passem de outra forma. Então, quando a gente encontra isso, por que eu parei nela? Porque eu já estava com nó na garganta também. Assim que eu abri, eu fiquei com nó na garganta. Isso acontece quando a gente começa a estudar constelação. Assim que eu abri, veio aquele. Quando eu comecei a falar, desculpa, inocência, por que veio aquela. Foi nessa parte, ó. Por que alguém lá atrás vai fazer, vai fazer com que eu busque reparação no meu sistema, como se isso fosse injusto? Foi ali que começou para mim. E algumas pessoas estão com a cabecinha assim, ó. Então, esse trabalho aqui é para isso. Lembrando que são as quartas e sábados. Tragam questões de vocês e pode trazer que nem a Aline trouxe. Ai, Fátima, não deu. Ela escreveu no chat aqui, ó. Aí eu, na hora, eu também. É um trabalho para todos. E aí algumas pessoas perguntam assim, Fátima, você atende individual? Atendo. Também não cobra? Não, eu trabalho com isso. A gente precisa, a luz, a internet, esse computador está precisando de uma bateria.
Eu vou contar para vocês, a bateria só tem lá fora, porque eu fui lá fora, comprei o mais barato lá fora, aí esqueci dos problemas que tem, né? De tecnologia, só vende lá. Eu já pedi uma pessoa que mora lá fora para comprar para mim, para mandar para cá, porque se eu pedisse, a bateria é US$ 35, mas o envio deu R$ 1.000. Aí eu liguei para uma pessoa, falei assim, por favor, e aí eu vou pagar a pessoa para mandar para mim. Porque tem, como é pelo eBay, vem o imposto. Então, só para você ter uma ideia. Então, são essas coisas que a gente passa. Então, isso não cai do céu. Então, eu trabalho atendendo e eu trabalho dando cursos. E tem um curso novo que é para a vida, Constelação Familiar para a Vida, que a gente vai lançar amanhã. É um curso que ele vai está sendo desenvolvido. A gente vai falar sobre constelação familiar, vai ter uma aula por semana, vão ter um exercício por semana para você aplicar na sua vida, e isso vai durar aí por um ano, exceto semana de carnaval, né? O pessoal não quer, recesso de final de ano, essas coisas. E quando, de repente, eu vou ter um avião para pegar nesse horário da aula, então aí não vai ter essa aula. Por enquanto não tem avião. Então a gente vai lançar essa Constelação para a Vida, que é uma coisa muito parecida com esse café, mas com uma direção. E aí vocês vão poder trazer muitas coisas de vocês, e é um grupo fechado. Bom, mas eu não vim aqui, isso é amanhã. Agora, vamos falar mais sobre culpa e inocência, porque tem uma coisa que eu gostaria de falar antes da gente terminar, tá? Que existem culpas e injustiças que são irreparáveis. Eu até separei um livro aqui, que eu tô com ele segurando um tempão, aí eu baixei aqui e que é um livro, ó, esse livro aqui, que a gente faz estudo, eu recomendo alguns livros de constelação durante esse Vida Constelada, que é Constelação para a Vida, para que as pessoas possam ler trechos, e também mando para vocês foto para que vocês comecem a entender, ter entendimentos. Ah, esse livro é bom? Foi um dos primeiros que eu comprei. Eu gosto mais de outros livros, mas todo livro de constelação tem alguma coisa pra gente, principalmente os antigos, porque já estão há mais tempo, ó. Bert Hellinger tem os livros que eu recomendo. Aliás, a gente está fazendo uma listinha para deixar lá no Linktree e eu vou mandar para vocês, para que vocês possam buscar esses livros. E ele fala uma coisa aqui, ó, página 87 desse livro. Ele fala: a injustiça e a culpa exigem compensação, quer sejamos livres ou não em nossas ações. Quer a gente tenha feito isso porque a gente quis, porque a gente se sentiu livre, ou porque a gente foi obrigado. Que é um exemplo, coronéis que mandam soldados matar, ou líderes, né, que mandam soldados matar durante a guerra. Quer sejamos livres, eu matei porque eu quis ou porque eu fui obrigado. Parece, quando você estuda a constelação familiar, que a pessoa que comete o ato, o soldado, ele fica muito mais emaranhado do que quem manda dentro do sistema. Isso é uma coisa que a gente aprende. Então, a pessoa que faz, ela fica muito mais emaranhada do que a pessoa que manda. E aí, mesmo quem comete o mal sem culpa, sente a obrigação de compensá-lo. Lembra do rapaz que teve várias mulheres, mas para ele não tinha culpa. Mesmo ele sem culpa, falando lá que talvez fosse uma vingança do sistema, ele estava na inocência. Mesmo assim, ele se viu na obrigação de compensar isso através da namorada. Ok. Entretanto, existem culpas e injustiças irreparáveis. Então, o que a gente faz quando é irreparável? Tem que viver com isso. Pequeno, coisa que eu não posso mexer. Acontecimentos que jamais poderão ser compensados em vida. Por exemplo, quem assassina alguém jamais poderá reparar e compensar isso. Jamais. Mesmo que a pessoa se suicide, não seria uma compensação. E o único ato que realmente compensaria é devolver a vida ao morto ou anular o ato que feriu alguém, que está fora do nosso alcance. Não é possível você anular aquilo, retirar aquilo. Você só pode compensar. Assim, para resolver conflitos graves entre seres humanos, é preciso fazer justiça, quando algo pode ser compensado. E a gente precisa também renunciar à justa compensação, quando a tentativa de obtê-la só produzirá mais injustiça. Vamos lá. Então, um rapaz matou alguém. O que ele quer dizer com isso? Ó, essa parte aqui. Ó.
vocês entenderem a constelação familiar que ele está explicando aqui de Bert, Jacob Stern, esse cara aqui, ó, Jacob Stern. Ele também, Jacob Robert Schneider, seu Schneider, tem o Stern também. Eles trabalham juntos. Olha que bacana, ó. A gente precisa renunciar, vamos lá, renunciar a uma justa compensação, quando a tentativa de obtê-la só produziria mais justiça. Lembra do rapaz que ofendeu o rapaz do iFood, o entregador? Um gordinho que começou a ofender ele. O que aconteceu depois? A gente precisaria renunciar a defender o entregador. Por quê? Quando a gente defendeu o entregador, o que aconteceu com a mídia social? Era a foto do menino, do rapaz que diz, o gordinho, vários nomes. Fizemos com ele exatamente o que ele fez com o rapaz do iFood. Eu já falei isso aqui no café. E eu trago esses assuntos porque, às vezes, olha, a justa compensação, renunciar à justa compensação, fazer com ele o que ele fez com o outro. Por quê? Porque a gente só produz mais injustiça fazendo isso. A gente só produziu mais injustiça. A gente só se igualou a ele. E até pior. Talvez até pior. Talvez os danos à vida desse rapaz tenham sido muito piores do que os danos do entregador. E essa foi a sorte do entregador. O rapaz hoje, que entregou ali a comida, hoje está bem. Hoje ele está feliz, hoje a família dele está feliz. Hoje ele passa por situações onde melhorou de vida. Às custas também agora da exposição do outro rapaz. O outro rapaz agora, como foi a balança? O outro rapaz se colocou acima e aí veio alguém colocou isso lá fora. Tem uma terceira pessoa aí que a gente não está olhando, que alguém filmou. Essa pessoa faz parte. Essa pessoa agiu contra o rapaz, né? Então tá lá, o rapaz do iFood, ele subiu com raiva, com fúria por algo da família dele. E aí, o que nós fizemos? Nós todos os brasileiros, nós, mesmo que eu não tenha feito, eu sou brasileira e estou aqui. Eu vi a mídia social. Então, subimos muito. Então, agora esse rapaz está aqui, numa situação muito difícil. A família dele fica numa situação difícil também. É a irmã do fulano, é a mãe do fulano. Ele está ali subjugado totalmente. E totalmente é uma pessoa que tem que se excluir das redes sociais. Ele teve consequências também severas. Fátima, mas agora eu vou ficar com dó do rapaz que foi rechaçado em rede nacional? Não, deixa isso com ele, porque é o destino dele, é o destino do rapaz, é o destino dos dois se encontrarem. Então, se esse rapaz se colocou aqui acima primeiro, depois tem o terceiro aqui, a pessoa que mostrou o vídeo, ela agiu contra. Sabe? Ela quis fazer, ela fez isso. Ela é responsável por expor isso. E essa pessoa não está sendo vista. E essa pessoa talvez hoje se vanglorize justamente, olha só, renunciar à justa compensação. Ela, a partir das diversas punições que essa outra pessoa sofreu. É como se a gente se igualasse na hora. Pessoas que lincham outras. Então, uma pessoa mata a outra, vem 30, 40 pessoas e lincham uma pessoa. Na hora que a pessoa que é linchada morre, todas elas se tornam assassinos igual a pessoa que matou. Na hora. Imediatamente. Tá? Então, a gente precisa renunciar à justa compensação. Muitas vezes. Então, se a gente fez alguma coisa e não consegue equilibrar, precisa compensar de outra forma. E aí a gente vai descobrir.
na nossa vida. Mas isso é o estudo de constelação familiar, tá? É como, eu estou explicando para vocês como a gente estuda a constelação familiar, como a gente olha de fora isso, porque na verdade somos todos levados por um sistema. Então, sim, a gente vai ver e fica chateado ali com algumas coisas que acontecem. Então, o lema, já estou terminando aqui. O lema, dente por dente, olho por olho, não suprime o mal, apenas duplica. Então, esse foi um trechinho da página 87, para que a gente tenha mais consciência. Mas, Fátima, eu fiquei com raiva, ainda tô. Tudo bem, pode ficar. Pode ficar. Talvez no seu sistema tenha alguma coisa, tanto da pessoa que ofendeu, quanto da pessoa ofendida. Então, se você continua, tudo bem, a gente está aqui para aprender e para saber mais da gente. Não para dizer quem está certo ou está errado, mas que dentro da constelação familiar, às vezes se a gente não prestar atenção, a gente comete o mesmo delito. Quer ver? Só para terminar aqui. Ah, todo mundo rouba, vou roubar também. Não, todo mundo é ladrão. Eu viro ladrão na hora que eu roubo também, gente. Perceberam? A gente vê isso muito em política. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu critiquei. Mas na hora ali, se todo mundo faz, eu vou fazer também, então eu viro ladrão também. São algumas percepções, tá? Então vamos lá. Tem uma pessoa aqui que falou assim: tenho culpa de traição e me dei conta que na minha família tem uma tia que teve um caso extraconjugal por 18 anos. Eu não gosto dessa ideia, mas acabei fazendo isso. Olha, eu vou deixar um assunto interessante aqui, tá? A gente pode falar disso no café. Mas, uma vez, eu falei a mesma coisa para um professor alemão, tá? Então, eu também já passei por isso. E aí ele diz assim: algumas mulheres acham casamentos chatíssimos. E todo mundo riu e foi assim. O Brasil tem muita gente vindo de índios. Então, algumas mulheres aqui acham chatíssimos o casamento. Chatíssimos. Muito chato. E aí elas vão fazer outra coisa mais interessante. Mas a gente pode falar de traição no outro momento, porque já estourou o tempo. Obrigado aqui o pessoal que comentou. E, Ziane, eu vi sua pergunta aqui, a gente fala depois sobre isso. Ziane não está no curso, né? Tá. Então, foi isso. A gente vamos falar mais de culpa, de vingança, e eu vou botar aqui, ó, no assunto traição. Vou anotar aqui pra gente falar mais. Mas se o casamento estiver chato, vai dançar com o marido aí, para de repente você não sentir essa culpa. O que você acha? Vai jantar com ele. Foi assim. Agora, admitir que foi mais forte que eu, aqui sou pequena. Um beijo, um ótimo dia, um fim de semana constelado e amanhã tem sorteio do livro. Se você não está participando do sorteio do livro, vai participar do sorteio do livro. Tem que estar online. Vai ser 29 o sorteio amanhã. Eu vou avisar lá no grupo, vou avisar umas 19 horas, tá bom? Para o sorteio, para a gente poder ganhar um livrinho. Quem sabe a gente não começa aí uma leitura assim. Eu li só um trechinho assim. Ótimo dia, gente. Muito maravilhoso de vocês. Tchau, Aline! Tchau, Inês, Rosiana, Relúcia, Eliane, Giovana, Gisele, Pamela, Carla Rossi, Ju, Mariana, Joseli, Patrícia Thaís, vamos lá, Verônica, Viviane, Ziane, Simone, Tier 7, Rosi Linares, Rosiana, Rosana Almeida. Gratidão, que todos vocês possam ir um pouco mais. Se ficar com coisa no corpo, traz para o próximo café na quarta-feira, ok? Uma vida constelada para vocês.